Oh, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos estar aqui, Senhor, rendidos a Ti. Oh, Deus, somos gratos a Ti pela manifestação do Teu Espírito em nosso meio. Oh, Deus, Tua presença, Senhor, é nítida nesse lugar, Senhor. Nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos à Tua unção, Senhor. Oh, Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui reunidos por causa de Ti, Senhor. Porque sabemos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Teu amor? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos encontrado? O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Teu Espírito dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo, nos orientando? Oh, Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Tua poderosa, maravilhosa presença, Pai. Deus, continua Te manifestando em nosso meio, agora através da Tua santa e poderosa palavra. Oh, Deus, a Ti nos rendemos, a Ti nós se entregamos a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito continue operando em nosso meio, pela orientação e a revelação da Tua palavra, Senhor. Que ela vai ser ministrada aqui, seja plantada, Senhor, em nós, desça ao nosso coração, nós possamos fazer bom uso dela, Senhor, no nosso dia a dia. É isso que eu oro, Pai, já Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você está bem, irmãos? Senta um pouco, irmãos, louvor, muito obrigado. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Wagner pela confiança. Deus ele continue abençoando nosso pastor. Irmãos, confesso para os irmãos que o pastor, quando nos convidou para ministrar, e alguns livros que nós temos, eu comecei a procurar, eu digo, Deus, fala comigo, me dá uma orientação para trazer algo da Tua parte para a Tua igreja. E eu me deparei com esse pequeno livro aqui, irmãos, do nosso irmão Kenneth Hagin, eu acredito que muitos conhecem. Aqui em cima no livro diz, irmãos, antes do tema principal, diz: o que você pode fazer para receber de Deus? Aí o tema principal do livro, gera expectativa. Que poderoso, irmãos. Quando eu vejo esse livro, eu digo, eu creio que é o Senhor que está me direcionando a isso aqui. Então, eu comecei a ler, irmãos, Deus ele falou comigo poderosamente, porque gerar expectativa, irmãos, é bom demais, irmãos. E gerar expectativa em Deus, irmãos, é algo poderoso. Quando você gera expectativa em Deus, irmãos, você começa a meditar na sua palavra, a meditar nas Escrituras. Você começa a observar as promessas que Deus ele tem na sua palavra para nós. E quando nós começamos a meditar na sua palavra, gerando expectativa, irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. Você começa a se alegrar, irmãos, sozinho. Você começa a se alegrar, irmãos, né? Começa a falar em outras línguas. É poderoso, irmãos. Então, quem não tem, irmãos, esse livro, eu digo a você que, não sei se aqui na nossa livraria tem, mas eu acredito que tenha, Gera expectativa do nosso irmão Kenneth Hagin. E eu vou ler um rápido texto aqui, irmãos, da página 30, irmãos, que diz assim: o nível da sua expectativa muitas vezes determina o nível que se manifesta. Se você acha que não acontecerá nada demais acontecerá. Mas se tiver altas expectativas, então grandes coisas acontecerão. Amém. Irmãos, só aqui já chamou a atenção, irmãos. Porque muitas vezes eu creio que não é só comigo que isso acontece, mas eu tenho certeza que também você já... Subir mais? Baixar mais. Agora.
Estamos aqui, irmão, sendo orientados, sobe, desce aqui, né? Falta de costume, né, irmão? Deu certo? Amém. Então, irmãos, já chegou o tempo em minha vida que as expectativas já estavam baixas, irmãos. Eu acredito que não foi só comigo, né? Eu acredito que com você possa ser que isso tenha acontecido também. A expectativa bem baixa, por conta das coisas da vida, dos afazeres, das lutas mesmo, do dia a dia. E muitas vezes chega a minar um pouco as nossas energias, irmãos, e a expectativa ela vai baixando. Se a gente não buscar, irmãos, na palavra, se alimentar, irmãos, para elevar o nível da nossa expectativa, irmão, eu vou dizer a você, a bateria do seu celular, é difícil você deixar a bateria do celular dar zero, né? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo já, né? Bateria dá zero. De tão atarefado que eu estava, rapaz, não deu tempo não, agora não vai dar tempo não, zerou. Irmão, você não tem noção do quanto, para quem vive de comércio, né? O seu dia a dia, o celular é uma ferramenta que é quase o seu terceiro braço, né? Então, quando eu fiquei, irmão, sem meu celular, eu digo, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Aí, corri ligeiro para pegar, para carregar, para voltar à minha rotina, responder mensagens, ver ligações. Então, irmãos, eu trouxe isso à minha vida espiritual, né? Quando nós deixamos a nossa bateria, irmãos, descarregar, irmãos, você fica perdido. Você não sabe muitas vezes o que fazer, como fazer, qual a direção tomar. Por quê? Porque você não está ligado na fonte. Então, irmãos, o gerar expectativa é isso em Deus, é nós estarmos sempre ligados à fonte que é a palavra, para quando nós estivermos em situações, irmãos, complicadas, difíceis de resolver, nós temos uma direção dada pela palavra para tomarmos. Amém, irmãos? E o segundo ponto do livro diz assim, a fé cheia de expectativa é o que faz com que Deus opere. Jamais pense que Deus fará menos do que Ele disse. Se Ele disse, Ele realizará. Amém. Se Deus falou, Ele vai fazer acontecer. Amém. Esta é a hora de ter expectativas de que um grande Deus realizará grandes coisas. Aleluia. E é o momento de avançar e de realizar grandes coisas com Ele e para Ele. Amém. Deus lhe encontrará em seu nível de expectativa e fará o que Ele prometeu em sua palavra. Irmãos, o seu nível de expectativa em Deus é onde Ele vai lhe encontrar. Se a sua expectativa estiver baixa, irmãos, pode ter certeza, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele faz acepção de fé. Quem tiver com a expectativa mais elevada, irmão, pode ter certeza, vai receber primeiro que você. Porque ele está no nível de expectativa mais alto. Então Deus ele sempre vai, ele não vai contra a sua palavra, ele sempre vai de encontro à sua palavra. Quanto mais o nosso nível de confiança, da nossa expectativa estiver em Deus lá em cima, irmãos, pode ter certeza, se nós estivermos alinhados com aquilo que Ele já determinou para nós, Deus ele não faz curva, Ele sempre vai no caminho. Então, nosso caminho, irmãos, é estar aonde Deus ele já estabeleceu que estivéssemos. É confiando nele e esperando nele, meditando, lendo na sua palavra, para tomarmos as atitudes e as decisões corretas, para que Ele possa fazer que a sua palavra seja aplicada em nossa vida, alinhado com aquilo que Ele já falou. Amém. Deus Ele nunca fará algo, irmãos, que não esteja alinhado com aquilo que Ele já falou em nossas vidas. Porque Deus, irmãos, sobre aquilo que Ele já determinou em nossas vidas, Ele já tem um plano traçado e Ele não faz, irmãos, curva e Ele não modifica planos. O plano que Ele já determinou, irmãos, será cumprido e será feito em nossas vidas. Você crê nessa palavra, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Como é que está o seu nível de expectativa em Deus, irmãos? Está elevado, irmãos? Me mostra aí, irmãos, se está elevado o seu nível de expectativa. Como é que você espera que Deus ele vai fazer com você agora em 2026, irmãos? O que é que você tem gerado de expectativa em Deus? O que é que você espera de Deus? Aqui diz o livro diz, o que você pode fazer para receber de Deus? O que é que eu posso fazer para receber de Deus, irmãos? Porque Deus, irmãos, está assim, ó, de braços abertos. O seu celeiro está carregado de bênçãos, irmãos.
para derramar sobre as nossas vidas. Mas cabe a nós agora, irmãos, acessá-los. Amém. E nós só acessamos os celeiros de Deus através de quê? Através de fé, irmãos. Amém. Através de expectativa nele, através da confiança na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e o que é ter expectativa? Ter expectativa é o estado mental de aguardar com ansiedade, esperança ou probabilidade que um evento futuro positivo ocorra, baseado em uma projeção pessoal, desejos ou promessas. É uma construção da mente que projeta o futuro, podendo servir de motivação ou gerar frustração, quando a realidade não corresponde ao imaginado. Isso é uma expectativa humana. A expectativa em Deus é um ato de fé, confiança, alinhamento com a sua vontade, sabendo que Ele tem planos de prosperidade, esperança e um futuro. Significa mover o foco das circunstâncias humanas ou das falhas das pessoas para o poder e a fidelidade do Criador. Irmãos, veja o quanto muda. A expectativa humana, irmãos, ela é falha. Quando você gera expectativa em alguém, você pode se decepcionar. Quando você gera expectativa num governo, você vai se decepcionar. Quando você gera expectativa num amigo, você pode se decepcionar. Quando você gera expectativa até no seu trabalho, você pode decepcionar. Mas quando geramos as nossas expectativas em Deus, irmãos, o nível de erro, irmãos, ele cai para zero, irmãos. Quando geramos, irmãos, colocamos todas as nossas expectativas no Senhor, irmãos, tendo a consciência que é Ele que vai direcionar a nossa vida, Ele que está nos conduzindo, Ele que está nos orientando. E se nós entregarmos a nossa, como nós já entregamos a nossa vida, nós nos dispomos, irmãos, a estar entregues diante dos pés do Senhor, irmãos, deixando a nossa vida completamente ao encargo do direcionamento da palavra em Deus, irmãos. O nível de decepção, irmãos, ele é zero no Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu me alegro com isso, irmãos, porque a nossa expectativa, a minha expectativa, não está nas coisas, mas está em Deus. Não está no governo, mas está em Deus. Não está na economia, irmãos, mas está em Deus. Então a economia vai mudar, mas Deus não muda. O governo vai mudar, mas Deus não muda. As expectativas, irmãos, no mundo vai mudar devido ao que está acontecendo. Mas, irmãos, Deus, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir independente de, irmãos. Deus, Ele não está limitado à economia. Deus, Ele não está limitado ao tempo. Deus, Ele não está limitado ao governo. Porque vem reino, passa reino. Mas a promessa do Senhor, ela permanece para sempre. Ele estabelece reis, Ele tira reis. Mas o que Ele falou, Ele vai cumprir, irmãos. Aleluia. Isso, irmãos, é ter expectativa na pessoa certa. Porque quando nós, irmãos, colocamos a nossa expectativa, até muitas vezes, quem sabe, na nossa conta bancária. Quem tem muito aqui sabe, né? A confiança que tem quando olha o seu saldo. Quando olha o saldo, opa, está lá em cima, né, pastor Darlan? Aí a expectativa. Mas quem já tem um pouco menos já fica, rapaz, né? Mas eu digo a você, irmãos, números, eu quero dizer a você que números não significa nada para o Deus que você serve. Se a sua conta bancária ela pode ter 1 milhão lá sobrando, irmãos, a confiança que você tem que ter em Deus é uma só. Porque esse seu 1 milhão pode sumir. A sua conta bancária também não pode ter nada. Mas se a sua confiança estiver na palavra do Senhor, irmãos, Ele vai fazer que nada falte dentro da tua casa, na tua família, para os teus filhos. Porque a tua confiança não está baseada em números, está baseada nele. Aleluia, irmãos. Por isso, irmãos, que é poderoso ter a nossa expectativa no Senhor. Aleluia. Como gerar expectativa em Deus, irmãos? Ouvindo a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu só tenho boas expectativas, irmãos, em Deus, em Cristo, quando eu medito, leio e busco a sua palavra. Sem ler, sem meditar, sem buscar, você não vai saber as promessas reveladas da parte do Senhor para você.
Aí você sempre vai estar se frustrando. Por quê? Porque você não sabe aquilo que a palavra tem para você. Porque só tem confiança quem tem relacionamento. Quem não tem relacionamento não tem confiança. E quem não tem relacionamento não tem expectativa. Você vai ter expectativa em quem você não se relaciona, em quem você não conhece, em quem você não confia. Não pode, não tem condições. Mas quando você se relaciona, quando você conhece, quando você já experimenta, quando você já sabe das verdades da palavra, irmãos, fica fácil gerar expectativas em Deus. Fica fácil, irmãos. Porque quando vem aquela situação diante de você, que você sabe que humanamente você não consegue resolver, já buscou vários meios para tentar solucionar e não conseguiu, você vai para onde? Aqui é a palavra. Aí você vai para a palavra: Senhor, o que eu podia fazer eu já fiz, agora não cabe mais a mim. Tem um amigo meu, irmãos, que ele diz que o que eu posso resolver eu vou lá e faço, eu resolvo. Mas o que eu não posso, já está resolvido. Já está resolvido, irmãos. Você pode resolver, vá lá e resolva. Mas não pode resolver, já está resolvido, que não cabe mais a você. Cabe a quem pode resolver aquilo que você não pode resolver. Então não adianta você se desesperar, se agoniar, puxar os cabelos, mastigar as unhas. Irmãos, se você não pode resolver, já está resolvido. É com Deus o negócio. É com Deus agora, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como gerar expectativa em Deus? Plantando a palavra dentro de nós. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, você é chamado pelo Senhor. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Você é menina dos olhos do Senhor, irmãos. Isso não é pouco não, irmãos. Isso é muita coisa, irmãos. Eu não sei a quem foi que eu ouvi falando, não sei se foi aqui, que se Deus tivesse uma carteira, tinha seu nome, tinha uma foto sua na carteira de Deus. Eu não sei se foi aqui, foi o pastor, é o pastor que fala. Se Deus, irmãos, ele tivesse uma carteira, seu nome, sua foto estaria lá. Irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. A palma da mão do Senhor, irmãos, ele olha para nós, ele olha para a palma das suas mãos e ele consegue nos ver, irmãos. Ele, irmãos, ele sabe o fio de cabelo que tem na nossa cabeça, irmãos. Até aqueles que já ficaram carecas, irmãos. Deus, ele sabe também. Irmãos, Deus, ele sabe de tudo ao nosso respeito, irmãos. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas angústias, ele sabe de onde somos fortes, ele sabe de onde somos fracos, ele sabe até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir. A sua palavra diz que ele não nos dá a situação além daquilo que podemos suportar, irmãos. Situação nenhuma vai chegar para você, da qual Deus ele já não lhe capacitou, para que você consiga passar por ela. Então, se você está passando por alguma situação que você acha, irmãos, que não vai conseguir, que vai morrer, vai parar no meio do caminho, se você está respirando, se você está aqui, e se Deus ele está falando com você, tenha certeza de uma coisa: vai dar certo, vai ter festa. Aleluia! Rabassuidere manassuidere. Deus é bom, irmãos. Vai dar certo. Se você está aqui ainda, está respirando, está ouvindo a palavra do Senhor, é porque ainda vai dar tempo. Deus ele ainda não concluiu, irmãos, o projeto dele acerca da sua vida, não. Ainda está tudo no lugar, irmãos. Tudo vai se cumprir segundo a vontade de Deus. Porque, irmão, você pode ir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, você pode ir para o Japão, você pode ir para onde for. Aquilo que Deus ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. A minha expectativa é no Senhor, irmãos. Eu parei de ter expectativa em homens, irmãos, depois que eu comecei a fazer o rema. Ou escola poderosa, irmãos. Se você não fez o rema ainda, irmão, faça o rema, irmãos. Essa palavra da fé, pastor Darlan, mudou a minha vida. Não sei se alguns irmãos sabem, eu vim de outra igreja, irmãos, e era pesado, irmãos. Era pesado, irmão. Era andando de cabeça abaixo achando bom. Eu digo, mas Jesus, está errado. Está errado, Jesus. Está errado. E algo dentro de mim me incomodando, eu está errado. Não pode. Eu sou teu filho, eu sou teu servo.
Nasci para prosperar, crescer, avançar e quanto mais sofre, mais está bom. Não, está errado. Então, irmãos, recebi um convite poderoso de vir assistir uma aula gratuita no Rema. Aula aberta. Irmãos, depois da primeira aula, irmãos, eu digo, me achei, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu digo, obrigado, Jesus. Eu me achei, agora vai. Então, irmãos, quando você se encontra na palavra, irmãos, as coisas fluem. Amém. Quando você, irmãos, é alimentado com a palavra, irmãos, que é a palavra que está escrito na palavra. É a palavra rema, né? É a palavra ministrada. É a palavra vivida no seu dia a dia, na prática. É você pegar essa palavra, ouviu aqui e aplicar amanhã. E você começa a ver o resultado dessa palavra, irmão, na sua vida, no seu dia a dia. Amém. Irmãos, quando eu comecei a ver o resultado dessa palavra, eu digo, meu Deus, que poderoso, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, eu comecei a ver os frutos, irmãos, da palavra. Eu digo, meu Deus. Irmãos, então, é por isso que hoje o inimigo, muitas vezes, irmãos, ele tenta lançar certos dardos inflamados sobre a minha vida e eu digo, tu perdeu, amigo. Acabou-se. A minha mente já está blindada, irmãos. Satanás, ele não me engana mais, irmãos. Satanás, irmãos, ele não me engana mais. Ele não consegue mais me levar para o Egito, porque eu já estou dentro de Canaã, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Quem já saiu do Egito, irmãos, quem já saiu do Egito está em Canaã, ele vai querer fazer o que no Egito de novo, irmãos? Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Colocar nossa expectativa em Deus é colocar fé para funcionar. Fé não pode ficar só em nossas palavras, precisamos colocar em prática. Deus espera que sejamos ousados nele. Nós precisamos acreditar na visão que Deus já colocou em nossas vidas, porque Ele já provou que é fiel para cumprir a sua palavra. Amém. Irmãos, do dia que você entregou a sua vida a Jesus, até o dia de hoje, o quanto você avançou? O quanto você avançou, irmãos. Faça uma retrospectiva aí, quem você era. Antes de Jesus, irmão, quando eu olho para quem eu era antes de Jesus, irmão, misericórdia. Irmãos, você já avançou muito, irmãos. Aonde você está agora, irmãos, Deus ele já provou que é mais do que fiel na sua vida. Deus ele já provou que é mais do que fiel na sua vida, irmãos. Ele não só entregou o seu Filho por nós. Ele não só entregou Jesus por nós. Ele só não depositou o seu Espírito dentro de nós. Mas Ele nos conduz no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Irmão, você quer uma prova de amor maior do que essa? Além de dar o seu Filho, além de colocar o seu Espírito em nós, nos conduzir, irmãos, a fazer o que é correto, alinhado com a sua palavra, em consequência nós, irmãos, desfrutarmos daquilo que Ele prometeu para nós, que vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. Que poderoso, irmãos. É poderoso, irmãos. É poderoso, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Oh, diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel. Gerar expectativa em Deus é se alegrar antes de ver o objetivo materializado. Eu queria que você lesse, abrisse comigo em Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 18. Aleluia, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Deus. Como Tu és bom, Senhor. Oh, aleluia.
Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. A minha filha acaba de morrer, disse ele. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Ele já estava com uma imagem mental da sua filha viva, irmãos. Que forte, irmãos. Esse centurião, irmãos, ele era um homem de influência na sinagoga. Ele era um homem de respeito. Mas só que ele tinha recebido um diagnóstico, irmãos, de que acabou-se. Morreu, acabou-se. Não tem mais jeito. Mas só que ele ouviu falar acerca de Jesus. Ele ouviu falar acerca daquilo que Cristo estava fazendo. E ele gerou dentro dele expectativa em quem? Em Jesus. Porque, irmãos, receber diagnósticos sem você conhecer Jesus é uma coisa. Agora, receber diagnóstico, quando você conhece esta palavra, muda completamente o cenário, irmãos. Porque quando você recebe diagnóstico e você não sabe para onde ir, não tem entendimento da palavra, irmãos, é desesperador. Você entra em desespero, porque não sabe o que fazer, não sabe com quem falar, não sabe para onde ir. Entra em desespero. Mas quando você, irmãos, tem conhecimento da palavra, quando você tem conhecimento acerca de Jesus, você vem para a palavra. O diagnóstico é real. Mas eu prefiro ficar com a palavra. O diagnóstico, ele está me mostrando que algo aconteceu e para humanamente falando é irreversível. Mas só que Jesus ainda está por aqui. E ele já provou que diagnósticos que não tem mais jeito, ele já resolveu. Ele já fez paralítico andar, ele já fez cego ver, ele já expulsou o demônio. Ele já fez homem de 38 anos paralítico voltar a andar. Irmãos, todas essas histórias, esse centurião ficou sabendo. Ele disse, então se ele fez isso aqui, ele pode também curar minha filha. Irmãos, muitas vezes recebemos diagnósticos de enfermidades, mas sempre tem alguém, irmãos, que já passou pela mesma situação e teve sucesso, teve vitória, e Deus a curou, e Deus transformou, e Deus libertou, e Deus, irmãos, Deus ele não mudou, irmãos, Deus ele permanece o mesmo. Irmãos, Deus ele permanece o mesmo. Então esse homem ele procurou a pessoa certa, chegou lá para Jesus e disse, Senhor, a minha filha está morta. Mas se o Senhor for lá e impor as mãos sobre ela, eu tenho certeza que ela viverá. Irmãos, veja a fé que ele depositou em Jesus. Mesmo sendo homem de influência, irmãos, e Jesus sendo um pregador novo. Ele colocou fé na autoridade que Jesus ele tinha, irmãos. Quando nós colocamos fé, irmãos, expectativa e confiamos na autoridade da palavra, irmãos, algo diagnósticos que já chegaram para nós, irmãos, eles podem ser revertidos através do poder que há na palavra, irmãos. Porque a palavra, irmãos, ela tem um poder sobre todas as coisas. Não é sobre algumas coisas, é sobre todas as coisas. Então, irmãos, nada há que a palavra não possa reverter a situação. Não há enfermidade que a palavra não possa curar, irmãos. Não há, irmãos, diagnóstico que a palavra não possa reverter, porque Ele é Senhor do céu, da terra e do inferno, irmãos. Glória a Deus. E Jesus, ele foi lá. Versículo 19, então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto. E pensava, esse aqui é outro texto poderoso, irmãos. E pensava consigo, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus se voltou quando a viu e disse, filha, anime-se, a sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou, pronto, aqui é um ponto. Você vê, irmãos, que Jesus ele estava indo para a casa de Jairo. E aquela mulher atravessou-se no meio do caminho. Aquela mulher também. Aquela filha de Jairo tinha 12 anos. Aquela mulher fazia 12 anos que estava sofrendo daquela hemorragia. 2 diagnósticos. Um diagnóstico de morte e um diagnóstico de enfermidade. Jesus, irmãos, ele matou 2 coelhos com uma paulada só.
Irmãos, vê como Jesus é poderoso, irmãos. Ele estava indo para a casa do centurião, um diagnóstico de morte. Mas no meio do caminho, um diagnóstico de enfermidade. Ele, pronto, enfermidade sai, está curada. A mulher já chegou no meio do caminho, ela recebeu antes de Jesus liberar. Então, irmão, vai ter coisa na nossa vida, irmãos, que não precisa, vou dizer a você confiar em homem, confiar em amigo, confiar não, irmãos. Só em você crer que aconteceu, já está feito. Tome posse, irmãos. Gera expectativa dentro de você, irmãos. Viva como se aquilo já fosse verdade na sua vida. Irmão, gerar expectativa é isso, é você viver como se aquilo já fosse verdade. Eu vou contar um segredo aqui que eu não contei não, pastor, não vou contar agora. A igreja, quando era lá, ali aqui na BR, e eu estava fazendo rema, Deus é poderoso, mano. E eu estava fazendo rema, irmãos, chegou o período acho que foi o período da pandemia, e a igreja ficou com cadeiras espalhadas, né? Cada canto não podia por conta do distanciamento. E o pastor ministrando. Irmãos, e veio um flash, irmãos, como se um filme na minha mente. E eu me vendo lá no púlpito pregando. Tinha acabado de começar o rema, eu digo, oxe, Jesus. E eu me vendo ministrando, irmãos, aquilo foi tão poderoso em mim, irmãos. Eu digo, meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, tem aquele momento que o Espírito conecta com você. E você recebe aquela palavra. E agora você sabe que precisa se preparar para o que vai acontecer. Irmãos, eu tenho certeza que isso não é só comigo. Eu tenho certeza que Deus ele já colocou algo no teu coração. Deus ele já colocou algo no teu espírito. Que Ele está sempre te dizendo, te prepara que vai acontecer. Eita, meu Deus. Te prepara que vai acontecer, está perto. Você está gerando, e se está gerando, irmãos, vai acontecer. Se você está gerando, irmãos, vai acontecer, ele vai nascer, irmãos. Vai vir à tona, por quê? Porque quem plantou foi Deus. E quando você gera essa expectativa, irmãos, alinhada com a palavra, com aquilo que Deus ele te falou, irmãos, é impossível não acontecer, irmãos. Porque quem projetou, irmãos, quem colocou o sonho foi Deus. Então eu comecei agora, eu digo, agora não, agora Jesus, eu tenho que comprar livros, agora eu tenho que concluir o rema, agora eu tenho que fazer a escola de ministro. Aí minha vida, irmão, ficou assim, ó, irmãos. E a minha vida é muito atarefada, muito ocupada, o pastor conhece, então eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso? O Espírito te vira. Dá teus pulos. E eu dei, irmãos, concluí o rema, fiz a escola de ministro, irmãos, foi poderoso, irmãos. Porque, irmãos, algo foi plantado dentro de mim, eu sabia que ou eu avançava ou eu ficava para trás. Porque, irmãos, Deus ele queria me encontrar no meu ambiente de expectativa. Deus ele estava no caminho, irmãos, ou eu me alinhava com a palavra ou eu ia perder o bonde. Irmãos, tem coisa que ou você se alinha com a palavra, para que o tempo de Deus ele se cumpra na sua vida, ou você vai perder o time. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Então, voltando lá, pois ela pensava, então a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa, vamos concluir. 23. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse Jesus. A menina não está morta, ela apenas está dormindo. Os que estavam ali riram dele. Irmãos, você já contou aquilo que você estava vendo para alguém, espiritualmente falando, e riram de você? É triste, né, irmãos? Você fica meio desanimado, né? Você fica, mas rapaz, eu já contei, irmãos, alguns sonhos para algumas pessoas. Por isso que você tem que saber, irmãos, para quem você fala aquilo que Deus ele falou com você, irmãos. Porque, irmãos, se você falar para todo mundo aquilo que Deus ele falou com você, se aquela pessoa não estiver no mesmo nível de fé de você, irmãos, eu vou dizer a você, ele vai lançar palavras de incredulidade que vai lhe colocar lá para baixo, irmãos. Se além com pessoas, irmão, que estejam no mesmo nível espiritual que você, irmãos. E se você perceber que está andando e falando com pessoas que não estão alinhadas e não tem a mesma visão espiritual daquilo que Deus ele quer para a sua vida, como a sua, irmão, sai de perto, porque vai atrapalhar a sua vida.
Amém, irmãos? Então, quando Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme, riram dele. Já pensou, irmãos? Riram. Jesus, irmãos, estivesse com a sua, como é que se diz? Que está com a sua, lá embaixo, autoestima. Se Jesus tivesse problema de autoestima baixa, irmãos, ele podia ficar meio triste, né? Mas, rapaz, eu estou aqui para curar tal e o povo rindo. Mas não, irmão, ele sai todo mundo. Porque, irmãos, quando você está num ambiente onde milagre precisa ser operado, irmãos, quem tem que estar ali envolvido são pessoas que creem da mesma forma que você crê. Se você estiver num ambiente, irmãos, onde milagres não estão sendo gerados, pode sair desse ambiente que vai atrapalhar a sua vida. Por isso que Jesus disse, saem, só fica aqui quem está interessado que isso aconteça. Irmãos, você tem que se relacionar com pessoas que também estejam interessados que as coisas que Deus ele falou na sua vida aconteçam. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Existem dois tipos de riso, irmãos. O riso da incredulidade e o riso da fé. Como é o riso da fé, irmãos? O riso da fé é poderoso. Como é, João, o riso da fé? Irmãos, o riso da fé é poderoso, irmãos. Você ri com a certeza e a convicção de que Deus ele já fez, irmãos. Gerar expectativa em Deus é isso, irmãos, é você rir. Eu sei, irmãos, que vai acontecer, irmãos. Eu tenho a certeza que vai dar certo. Agora o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu não posso acelerar aquilo que está na mão de Deus, irmãos. Eu tenho que estar alinhado com a sua vontade, vivendo a sua palavra, para que aquilo que Ele disse que vai cumprir na minha vida, eu estar posicionado no tempo e na hora que Ele chegar para cumprir. É isso aí, irmãos. Aleluia. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Até os que riram, irmão, teve que contar o que Jesus fez. Até aqueles que riam, quando você, quem sabe, falou alguma coisa, vão ter que espalhar. Rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Ele chegou. Deu certo. Vê onde é que ele está. Vê o que aconteceu. Vê o que é que Deus está fazendo na vida dela. Aquela que estava morta, vai ver onde é que ela está agora. Irmãos, vai ser poderoso que Deus ele vai fazer na tua vida, irmãos. Só fica no lugar, irmãos. Só espera na promessa, porque aquele que é fiel, ele vai cumprir com aquilo que ele falou. E a notícia vai se espalhar. Aconteceu, deu certo. Deus ele cumpriu com as suas promessas e ele está sendo abençoado. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Ter expectativa em Deus, irmãos, muda a nossa postura diante dos desafios. Irmãos, quem tem expectativa, irmãos, tem uma postura diferente. É ou não, irmãos? Quem tem expectativa em Deus, irmão, não anda assim de cabeça baixa, como se estivesse... E aí, irmão, como é que tá? Rapaz, é prova. É não, irmão, é bênção. Quem tem expectativa em Deus, irmãos, ele sabe que as coisas podem estarem difíceis, mas ele sabe, ele mantém a postura, irmãos, ele estufa o peito, levanta as asas assim, né, João? E Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. Aleluia. Né, irmãos? Se você andar de cabeça baixa, irmão, triste, depressivo, cabisbaixo e não quer falar com ninguém, se isola do mundo, não lê a palavra, não busca a palavra, não vem para a igreja, irmão, diga a você já perdeu para Satanás, irmãos. Mas quando você mantém a postura, irmão, mesmo diante de uma situação que você viu que não se cumpriu aquilo que Deus ele disse que vai fazer na tua vida, mas se você se mantém, irmãos, alinhado com a palavra, irmãos, como se nada tivesse acontecido na sua vida, irmãos, posturado, irmãos, confiante, pode ter certeza, irmãos, Satanás ele vai ficar em dúvida se Deus ele cumpriu ou não, irmãos. Você vai enganar, porque, mas rapaz, eu já tentei deixar ele triste, mas não tem condições. Toda vez que ele vai para o culto, ele recebe a palavra e sai da igreja rindo, sai da igreja feliz, sai de cabeça erguida, mais uma vez confiante. É isso, irmãos, que Deus ele espera de nós. Para que a palavra, irmãos, ela se cumpra em nós. Tudo precisa estar, irmãos, em conformidade com aquilo que diz a palavra. Porque se o seu corpo não estiver preparado para receber aquilo que Deus ele disse que vai lhe dar, irmão, você vai também perder. Andar de cabeça erguida, manter uma postura firme, falar a verdade da palavra faz toda a diferença para nossas orações ser respondidas pelos céus.
Meu corpo precisa estar alinhado com aquilo que eu falo. Não adianta você só falar, irmãos, e o seu corpo falar o contrário do que você está dizendo. Tem pessoas que falam, irmão, mas o corpo dela, a postura dela, a feição dela, irmãos, está dizendo ao contrário. Então, irmãos, tudo tem que estar, irmãos, no padrão. Para que o Espírito lhe encontre, irmãos. Para que Deus ele lhe encontre posicionado e cumpra a sua vontade na minha e na sua vida. Glória a Deus. A nossa postura, irmãos, muda a nossa reação química do nosso corpo. Estudos demonstram que a maneira como posicionamos o corpo influencia a liberação de hormônios, neurotransmissores e, consequentemente, nossas emoções e sentimentos através de um processo chamado de biofeedback. É poderoso, né, irmãos? O nome é difícil, não, né, irmão? Mas é forte. Sabe o que é isso, irmãos? Eu fui ver o que era isso, irmãos. É tipo assim, você está passando por uma situação difícil. Está quase em depressão. Triste. Cabisbaixo. Mas, irmão, se você mantém a postura, eu vi que isso realmente é verdade. Você mantém a postura, irmãos. Começa a falar verdades acerca de você. Começa a falar como se aquilo já fosse verdade para você mesmo. O seu corpo, irmãos, ele não sabe que aquilo que você está falando é verdade ou mentira. Ele agora começa a agir, irmãos, conformidade com aquilo que você está falando. Você não está mentindo, você está falando a verdade da palavra. Eu sou servo, eu sou amado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou uma bênção, eu sou filho de Deus. Irmãos, você pode estar passando o maior perrengue do mundo, você começa a se erguer por dentro, irmãos. Começa o seu corpo a ter reações químicas e você, irmão, o seu corpo ele muda. A realidade pode permanecer a mesma, mas o seu corpo mudou. A sua mente mudou. O seu espírito mudou, irmãos. Eu já fiz esse experimento, dá certo. Até arrepio você sente. Irmãos, eu já fiz isso, dá certo. Até arrepio você sente. Oxe, funciona. Porque, irmãos, declarar a palavra. Quando você declara a palavra acerca de você, acerca daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, não importa o cenário externo, irmãos. O que importa é você por dentro. Irmãos, isso é poderoso, irmãos. Quando você por dentro está alinhado com a palavra, irmãos, tudo no exterior muda, irmãos. Então o que está dentro vai se manifestar fora, irmão. Porque a realidade do reino, irmãos, vai fazer que tudo contribua para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, como isso é poderoso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler só esse texto aqui. Aleluia. Diga, Deus é bom. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu queria que você lesse Atos, irmãos, capítulo 16. Veja o quão poderoso é, irmãos, você mudar a sua perspectiva, independente do ambiente. Atos capítulo 16, versículo 23. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O cárcere recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, esse de repente é poderoso, irmãos. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu que a porta da prisão estava escancarada, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Ele puxou a espada para se matar. Porém, Paulo gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então eles o levou para fora e perguntou: senhores,
o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família será salvo. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas, e em seguida os levou todos e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois o levou para sua casa e lhe serviam a refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Irmãos, que texto poderoso, irmãos. Você vê um homem que dois homens que estavam fazendo a vontade do Senhor, pregando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor. Mas mesmo assim eles foram levados presos, colocados num cárcere, e o pior que tinha era um buraco, sem iluminação, horrível. Eles foram colocados nesse cárcere. Irmãos, eles podiam, irmãos, estar ali muito tristes, irmãos, porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E passar por uma situação daquela, irmãos, é como que quase inacreditável. Eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor e era para o Senhor me livrar e o Senhor permitiu que eu aqui estivesse e agora como é que vai ser a situação? Ele podia murmurar, irmãos, ele podia blasfemar, ele podia fazer de tudo, Paulo e Silas. Por quê? Porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas não no limite, irmãos, de algumas coisas sobrevir sobre a nossa vida, vai acontecer. Agora, a sua postura diante daquilo que está acontecendo é que vai mudar toda a situação. Diante daquela situação que você está passando, a postura que você vai tomar é que vai fazer toda a diferença. A postura que Paulo e Silas tomaram, irmão, fez toda a diferença. Eles podiam murmurar, podiam falar, podiam fazer tudo, mas eles fizeram o quê? Foram louvar, irmãos. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Irmão, isso é no tempo da Assembleia de Deus, irmão. Vamos deixar isso para lá. João ficou logo arrepiado ali, não foi, João? Irmãos, então eu vou dizer a vocês, irmãos, eles começaram a louvar, irmãos, a Deus e entoar hinos, mesmo diante daquela situação que eles se encontravam. E o que foi que aconteceu? Os outros presos ouviram. E agora eles ficaram perturbados com o que ouviram. Como é que esses camaradas estão aqui, estão numa prisão pior que a nossa? Apanharam, estão lá dentro amarrados e ainda estão cantando hinos e louvores ao Deus dele. Irmãos, confundiu a mente de todo mundo, irmãos. Como é que pode, irmãos? Isso era o que eles tinham dentro. Eles sabiam que eles estavam ali, mas eles não pertenciam àquele lugar. Eles sabiam que eles estavam naquela condição, mas aquela condição não era aonde eles deveriam estar. Irmãos, tem situações em nossa vida que você está em uma situação, mas ela não lhe pertence. Você está em uma condição, mas ela não lhe pertence. No momento certo, no tempo certo, na hora de Deus, irmãos, Ele vai te tirar dessa situação. Agora, a sua postura diante dessa situação é que vai fazer toda a diferença. Quando Paulo e Silas começaram a cantar os cárceres, irmãos, abriram-se. Até os presos que não teve nada a ver também foram soltos. E o carcereiro ficou maluco e disse: rapaz, fugiu todo mundo, como é que isso aconteceu? Ia se matar. Mas você vê, irmãos, o propósito do Senhor, irmãos, na família do carcereiro. Você está vendo, irmãos, que tem situações, irmãos, para onde Deus nos leva, que nós não sabemos o que Ele vai fazer. Não tente entender, irmãos, o plano de Deus, irmãos. Não tente entender o que Deus ele está fazendo com você, o que Ele irá fazer com você. Não tente entender, só aceite, irmãos. Porque você não sabe o que Ele vai tratar naquele ambiente, naquela condição, o que Ele vai lhe trazer de experiências, o que Ele vai lhe trazer de conhecimento, o que você irá passar vai ajudar alguém. O porquê Paulo e Silas estavam ali, irmãos, eu vi que aquela família precisava ter um encontro com Jesus. E se não fosse aquela condição de Paulo e Silas, eles nunca teriam um encontro com Jesus. Jesus precisou permitir, não foi que Jesus mandou eles para lá. Quem mandou eles para lá foi os romanos. Né? Satanás trabalhou no coração deles e mandou eles para lá pensando que ia matar. Mas Satanás toda vez ele erra, né, irmãos? Ele pensa que vai prejudicar, ele acaba ajudando.
Irmão, Satanás era de jeito, irmão. Ele pensa que vai atrapalhar, ele acaba ajudando. Mandou lançar os camaradas na prisão, eles começaram a cantar lá dentro, os presos escutou, os cárceres foi quebrado, o carcereiro chegou e ia se matar, Paulo também não deixou. Aí Paulo pegou, ele chegou, limpou Paulo, levou para casa, a família todinha foi salva. Irmão, mas é forte demais, irmão. Irmãos, não tentem entender o trabalhar de Deus, irmãos, porque Ele sabe o que está fazendo. E nós, irmãos, só devemos obedecer e estar na posição que Ele nos colocou, irmãos. Não vá murmurar, não vá falar, não vá falar algo contrário à palavra, porque você pode perder o time, irmãos, e perder o cumprimento daquilo que Deus Ele disse que ia fazer, irmãos. Só receba e diga: Jesus, Tu és bom. Obrigado, Pai, pela condição. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Só agradeça, irmãos, que no tempo certo as coisas vão mudar, irmãos. Aleluia. 7h40, né, pastor? 7h40, né? O tempo de cumprimento de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz: essa é uma visão, descreve, e tudo se cumprirá. Se parecer que demore a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: no entanto, Deus faz tudo apropriado para o seu devido tempo. Deus faz tudo apropriado para o seu devido tempo. Eu não sei se vocês já ouviram, tem um bicho J.V. Carvalho, gosto de ouvir as ministrações dele. Ele fala assim que se você esperar grandes coisas de Deus, você as terá. Irmãos, isso é uma palavra muito poderosa, irmãos. Quando você espera grandes coisas de Deus, irmãos, pode ter certeza, vai acontecer. Mas para que elas aconteçam, irmão, você tem que estar alinhado com aquilo que Ele fala na sua palavra. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Isso é poderoso, irmãos. Aleluia. Diga comigo: Deus é bom. Eu queria que você lesse, irmãos, Gênesis comigo, abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 7, que diz: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que adianta todas as bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente, não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu, e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Então Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra por posse. Abraão, irmão, só queria um filho. Era o sonho de Abraão querer um filho, para herdar todas as suas posses. Abraão é um homem rico, mas ele só tinha Eliezer como seu herdeiro, ele não tinha filho, já estava velho. Então ele fala isso para Deus. Existem situações, irmãos, que a gente não pode estar constrangido, irmãos, em contar as nossas dificuldades e sermos sinceros diante do Senhor. Muitas vezes recebemos algo da parte do Senhor, irmãos, e muitas vezes ficamos tímidos por não ter relacionamento e conhecimento com o Senhor. E muitas vezes não nos expressamos para Deus o que nós estamos sentindo, como um pai fala com o filho. Porque, irmãos, Deus ele é nosso pai, irmãos. Você não fala com Deus como se estivesse falando com um amigo, com um vizinho. Você fala com Deus como seu pai. Amém. Deus disse para Abraão: você vai ter descendente. Como é que vai ser isso? Senhor, não tem condições. Eu só tenho o meu servo, o meu criado.
o Senhor disse, não, vem cá, chamou ele para fora, disse, olha para as estrelas do céu. Veja se você consegue contar. E aquele, irmãos, foi gerado dentro de Abraão. Abraão, irmãos, ele agora ficou grávido daquele sonho. Abraão, quando toda noite, que ela não tem energia, né? Toda noite, irmãos, quando escurecia, as estrelas ficava aquele céuzão cheio de estrela. Abraão se lembrava daquilo que Deus ele falou com ele. Pai de multidões. Pai de multidões. Como vai ser? Não sei. Mas ele já disse, já foi. Irmãos, não tente entender como vai ser, irmãos. Já foi. Deus já disse. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de receber algo de Deus porque tentamos montar um quebra-cabeça de como Deus vai fazer. Queremos ajudar a Deus. Não, Senhor, vai por aqui, não vem por aqui, não vai por ali. Não pode, irmãos. Quem é sábio é Deus, eu sou sabido. Deus, ele é sábio, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele sabe de tudo. Não quer ensinar Deus a trabalhar. Tem muita gente, irmãos, que perde o tempo porque quer ensinar Deus a fazer. Quer se adiantar, se antecipar, vai perder. Abraão, irmãos, ele creu que aquilo que o Senhor falou e só olhava para as estrelas. Obrigado, Senhor, Pai de multidões. Olhe para aquilo, irmãos, que Deus ele já gerou no teu coração e agradeça a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado já é meu. Obrigado já é meu. Obrigado já é meu. Obrigado já é meu. Irmão, isso vai gerando obrigado já é meu, Pai. Vai acontecer, é assim, vai dar certo. Vai gerando, irmãos, isso dentro de você, que no tempo certo, irmãos, vai acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Eu queria fazer uma declaração com você, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Diga comigo, eu recebo com gratidão. Tudo aquilo que já é meu. As oportunidades. A prosperidade. As conquistas. Já chegaram até mim. Eu vivo aquilo que antes eu desejava. Tudo está fluindo a meu favor. Agora dê uma risada comigo. Ha, ha! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.